E o tema que eu dou para essa devocional de hoje é mudando para quem você ama. Nós precisamos mudar e valorizar as nossas relações interpessoais, porque eu te faço uma pergunta. Você já quis se divorciar de você mesmo? Você já quis ficar longe de você mesmo? Às vezes você até quis, mas não teve jeito, não é verdade? Então você teve que mudar ou suportar. Agora, quando a gente fala desse outro lado de pessoas que a gente não consegue, às vezes, sair fora, às vezes a gente não consegue divorciar, então nós precisamos mudar. Porque se a gente ama o próximo, nós temos que mudar em favor dele. E o texto que eu destaco aqui na palavra hoje é Lucas 18, 35 e diz assim: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus, e quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. O desejo de mudar na nossa vida é sempre uma grande prova de amor para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas também é uma prova de amor a Deus, é uma prova de amor a nós mesmos e ainda uma prova de amor ao nosso próximo. E aqui, quando a gente vê essa história emblemática aqui deste homem, ele tinha perdido a visão, ele estava cego. Às vezes, as nossas maiores deficiências não são as físicas. As maiores deficiências que nós temos são aquelas de caráter. Por isso que nós temos que melhorar e mudar para quem está do nosso lado. Aprendendo aqui com este cego, ele reconheceu a visão, reconheceu a sua deficiência, que era falta de visão. Perdão. Ou seja, aquilo que te limita, aquilo que te prende, aquilo que te escraviza, aquilo que te empobrece, aquilo que te impossibilita e te tira a sua alegria de viver, é isso que é a sua deficiência, que é a nossa deficiência. Então nós precisamos reconhecer exatamente essas nossas deficiências para que a gente saiba como alcançar a vida do outro. Ele entendeu porque a sua autoestima, por exemplo, devia estar muito baixa, não é verdade? E a sua autoestima aí do outro lado da telinha? Como está? Você está bem com você mesmo? Você olha para o espelho e está feliz? Então, queira mudar, principalmente essa imagem que você tem de você mesmo. Por quê? Esse moço, por ser cego, ele desenvolveu outras habilidades. O tato, ele desenvolveu a audição. E ele, quando ele ouviu aquele povo passando, aquele barulho dos pés ali no chão, ele ouviu, ele falou, opa, ele aprendeu a ouvir. Se você quer mudar para melhorar as suas relações interpessoais, saiba ouvir quem está do seu lado. Saiba ouvir o que eles dizem a você, porque quem não sabe ouvir, não sai da beira do caminho. Quem não sabe ouvir, perde grandes oportunidades na vida. Quem não sabe ouvir, vai sempre viver no território dos pobres de mente. Então, você, para amar de verdade quem está do seu lado, você precisa saber ouvir, mas também precisa saber perguntar. Então, saiba perguntar como sair daquela condição, saiba perguntar as coisas, seja um curioso, mas para quê? Para atentar para aquela pessoa que está do seu lado. O que nós já sabemos ficou no passado. Nós precisamos de perguntar para aquilo que vai ser o presente e para aquilo que vai ser o futuro, para determinar o nosso futuro. Então é importante que você aí saiba perguntar para você mesmo,
perguntar para Deus e também saber perguntar, por exemplo, o seu cônjuge, o que você pode e deve mudar. Por isso, você tem que aprender a saber ouvir primeiro, aí você vai perguntar, vai ouvir de novo e com isso você vai ter humildade para pedir ajuda. Esse moço, ele teve humildade para pedir ajuda. Ele quis ser levado até Jesus, ele quis ir até Davi, ele gritou, ele clamou, ele não se envergonhou disso. Não se envergonhe das mudanças que você tem que passar por elas. Não se envergonhe de mudar por quem você ama. Não é problema algum você satisfazer o seu cônjuge, o seu filho, os seus pais. Não tem problema nenhum você declarar que ama. E às vezes a humildade passa exatamente por aí. Quando você se declara, você se vulnerabiliza para aquele que está também ali do seu lado. E claro, aqui, para ele ser abençoado, ele soube pedir. Para você ser abençoado também nos seus relacionamentos, você precisa saber pedir. Exatamente. Quem pede o que não precisa, pede errado. Então, se você vai pedir algo para alguém do seu lado, mas pediu errado, você vai ter problema. Então, saiba pedir, saiba se relacionar, saiba conquistar o amor de quem está do seu lado. E passa por essa mudança pessoal. Então, fica aí a dica para que você se disponha a mudar para quem você ama, para manter relações interpessoais tão saudáveis, porque temos visto aí nesse mundo tanta violência, tanta intolerância, não é verdade? Ontem aqui em Belo Horizonte, numa hora dessa, alguém estava sendo assassinado dentro de um coletivo. Então a gente tem que pensar na coletividade também. Nós precisamos pensar na nossa comunidade. Então, vamos melhorar as nossas relações. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.